Pessoal, vou trazer uma reflexão para vocês aqui que me parece bastante pertinente aí no contexto da psicologia clínica, de uma forma geral, que é a respeito do abandono ou da desistência dos clientes em relação à terapia. Tá? Embora esse vídeo ele seja mais direcionado para os terapeutas, tá? Ele também serve para reflexão de clientes que fazem terapia ou que buscam fazer terapia. Tá? Por que eu quis trazer essa reflexão aqui especificamente? Porque tanto na minha experiência pessoal, quanto ouvindo isso de colegas terapeutas, é comum que o terapeuta ele se sinta, digamos assim, abandonado mesmo quando um cliente interrompe o processo terapêutico, né? E eu poderia, inclusive, atribuir aqui diversos sentimentos ao terapeuta quando isso acontece. Tá? Certos sentimentos negativos. Então, por exemplo, o terapeuta ele pode se sentir frustrado, ele pode se sentir incompetente, incapaz de manter o cliente em terapia e assim por diante. Tudo bem? De modo que há uma tendência, né, a um viés do terapeuta no sentido de atribuir a saída, né, a desistência do cliente do tratamento, a alguma coisa da terapia que é ou que seria da responsabilidade dele. Né? Então, alguma falha na relação terapêutica, por exemplo, falha em motivar o cliente a continuar no tratamento, alguma falha técnica específica e assim por diante. Tudo bem? O que eu quero colocar aqui para vocês é que, via de regra, os clientes abandonam um processo terapêutico por questões que são exclusivamente dos clientes. Tudo bem? Raramente, né, muito difícil você ter um cliente que desiste da terapia por algum motivo do terapeuta. Tudo bem? Óbvio, né, pessoal? Existem circunstâncias, né, existem situações clínicas em que há uma, digamos assim, uma falha mais evidente do terapeuta, tá? Principalmente no estabelecimento de vínculo, em que o cliente ele abandona a terapia em função de alguma coisa que o terapeuta fez. Tá? Mas isso são, assim, pelo menos na minha experiência pessoal e na minha experiência ouvindo outros colegas, isso é uma exceção. Tudo bem? Por quê? Em geral, os clientes eles trazem, né, eles vêm com, digamos assim, uma bagagem, né, ou um repertório de expectativas muito elevado em relação ao terapeuta. Tá? Como assim? Eles vêm com certas expectativas do tipo, eu acho que o terapeuta vai resolver o meu problema, eu acho que o terapeuta vai encontrar a cura para as minhas questões, eu acho que o terapeuta... Sei lá, é quase como se o terapeuta tivesse ali uma, digamos assim, um botão, né, que fosse assim, um botão de resolução de problemas psicológicos e emocionais. Aí o cliente chega na terapia, tá? O terapeuta tem ali uma máquina super elaborada, né, construída daqui a 200 anos, tá? Que fica ali guardada num cofre a 7 chaves no consultório do terapeuta, tudo bem? E o cliente chega no consultório, o terapeuta faz um código ali super elaborado para poder abrir o cofre, pegar esse aparato de resolução de problemas psicológicos, o terapeuta aperta o botão de resolução, pronto. Né? A mágica está feita. Então, eu quis colocar dessa forma aqui, gente, metaforicamente, porque de fato essa metáfora representa muito as expectativas de muitos clientes que buscam tratamento psicológico. Tudo bem?
E isso está, eu diria que não tem nada mais distante da realidade do que isso. Por quê? Porque, primeiro, o terapeuta está longe de ter esse poder, né, de resolver o problema de qualquer pessoa. Às vezes nem os problemas dele mesmo, terapeuta, ele consegue dar conta, tudo bem? Quanto mais ter esse poder de resolver problemas psicológicos, né? O que a gente faz, pessoal, é abrir caminhos, é abrir perspectivas de solução. Vou até colocar aqui, né, problemas entre aspas, não necessariamente a gente está lidando com coisas problemáticas, tudo bem? Então a gente faz isso, a gente busca desenvolver a autoconsciência, o autoconhecimento, desenvolver repertórios de flexibilidade psicológica e assim por diante. Tudo bem? Agora, então, às vezes o próprio terapeuta ele cai nessa armadilha, tá? E ele se vê, né, se dizendo coisas do tipo: será que eu sou um mau terapeuta? Será que eu não tenho competência clínica para trabalhar como psicólogo? Né? Ainda mais quando essa desistência de processos terapêuticos ela é recorrente e é frequente. Tudo bem? Então, às vezes, o terapeuta ele pode, sei lá, vamos colocar aí, ele pode perder 2, 3 clientes em um mês. Quer dizer, isso pode produzir uma reação de se questionar a respeito da própria competência clínica, né? A competência técnica e a competência social, interpessoal, ou seja, de criar vínculo com os seus clientes. Mas eu volto, o ponto central aqui desse vídeo que eu quero colocar para vocês é que grande parte das vezes o cliente ele desiste do processo terapêutico em função de questões do cliente que não tem nada a ver com questões do terapeuta. Muitas vezes o terapeuta ele é extremamente competente, qualificado, e o cliente abandona a terapia. Né? E aí? E ele pode, inclusive, né, o cliente ele pode alegar 1.500 coisas. Né? Em geral, os clientes alegam dificuldades financeiras. Tá? Então eu vou ter que parar a terapia porque eu estou muito apertado aqui com os gastos e tal. Vou precisar cortar algumas coisas. Aí o cliente larga a terapia. Tudo bem? Boa parte das vezes esse tipo de discurso, né, quer dizer, muitas vezes ele é real, é um discurso real mesmo, mas o cliente ele poderia, digamos assim, cortar outras coisas da vida dele e ainda assim manter a terapia se isso for uma coisa valorizada, né, uma coisa importante para ele. Tudo bem? E outra, né, pessoal, um outro ponto que vale destacar aqui para a gente fechar esse vídeo é a questão do compromisso. Tá? Eu quero colocar aqui compromisso em dois sentidos. Né? Tanto o compromisso do terapeuta com aquele processo específico do cliente, mas principalmente o compromisso do cliente com a terapia. Tá? Não é nem compromisso do cliente com o terapeuta, é compromisso do cliente com a terapia, tá? Com o seu processo de tratamento. Por quê? Porque é relativamente comum, e aí eu estou partindo da minha própria experiência clínica, a gente está atendendo, a gente está lidando com clientes que, digamos assim, não tem aquele compromisso ideal que seria esperado da terapia. Tudo bem? Como assim? Às vezes você pede para os clientes fazerem alguma atividade para casa, algum exercício, principalmente no início da terapia, né, onde a gente passa algumas escalas, alguns instrumentos de avaliação, e às vezes o cliente ele não faz as atividades propostas, não se engaja no processo terapêutico, né? E nas terapias cognitivas e comportamentais é muito comum que a gente trabalhe com atividades para casa, tudo bem? E isso é uma peça central desse modelo de tratamento. De forma que se o cliente ele não faz as atividades propostas, isso prejudica muito o processo terapêutico dele.
E se ele não faz as tarefas propostas, isso indica muito o grau de compromisso que ele está tendo com o tratamento dele. Tudo bem? Se é alto, baixo, mediano e assim por diante. Tá? Então, isso é uma coisa muito de feeling, né? Você sente quando o cliente ali está envolvido com o processo, ele está comprometido e assim por diante. E muitas vezes, pessoal, clientes que são muito evitativos, né, tem um padrão de evitação muito marcado, eles evitam, inclusive, se comprometer com a terapia. Tá? Por quê? Porque na terapia, inevitavelmente, ele vai ter que se expor, ele vai ter que entrar em contato com questões que são muito difíceis para ele, muito dolorosas. Tá? E aí, nesse processo de evitação, ele acaba não se comprometendo, não se envolvendo com o processo terapêutico, e isso pode resultar no abandono do processo. Tudo bem? Isso, eu já detectei isso em alguns clientes que desistiram da terapia enquanto estavam fazendo terapia comigo. Tudo bem? Então, assim, gente, eu acho que isso dá, né, para a gente poder refletir muitas questões a respeito do próprio autoconceito, né, da autoestima do terapeuta. Tá? Que ela não precisa, na maioria dos casos, ser afetada quando um cliente abandona a terapia. Tá? Porque assim, né, um déficit em comportamentos de compromisso e coisas desse tipo são questões do cliente. A evitação de conteúdos difíceis, desafiadores, dolorosos, são questões do cliente. O terapeuta não tem nada a ver com isso. Tá? O terapeuta está ali como um facilitador, ele está ali como um instrumento, tá? Para facilitar com que essas questões difíceis, desafiadoras, elas surjam, elas emerjam na terapia e o cliente ele possa ali, naquele espaço, né, naquele encontro com o terapeuta, desenvolver mecanismos mais flexíveis, digamos assim, para lidar com esses conteúdos difíceis. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que essa reflexão tenha sido útil aí para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa a respeito, tiver alguma dúvida, crítica, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui nos comentários. Ok? Se você não for inscrito no canal, não esqueça também de se inscrever no canal. Se você puder dar uma ajuda também compartilhando o vídeo para que a gente possa cada vez mais crescer aqui a nossa comunidade, vai ser de grande utilidade também. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.